Boa tarde, professora. Olá, tá boa? Eu Tudo só não sei onde é que eu vou buscar esse fundo branco. Onde é que eu vou buscá-lo? Eles passaram para a gente, Ah, é, foi? Um eles e-mail, é isso? Não. foi a Andrea que passou para a gente. Deixa eu ver se acho que ela. Mas eu, se não, eu ponho um branco. Vou ver se aqui encontro um branco. Ponho um branco. A Andrea aí. Falando nela, não morre Ah, mais. Olá, olha quem estão aqui. Oi, professora Ruth. Oi, tudo Eliane. Oi, bem? nossa luz aí. Bem, a senhora, como está? Bem, muito obrigada. Estava aqui a tentar pôr o meu fundo branco, como estava, e não estou a conseguir encontrar esse fundo. Onde está o fundo? É com o símbolo Ah, do semeado. Deixa eu ver a se eu tenho senhora, no a arquivo senhora aqui. salvou ele na máquina? Quer que eu mande para a senhora por mensagem? Isso, pode ser Eu aqui teria no que chat. salvar ele na Já máquina da fazia senhora, isso. no chat. No chat, eu vou colocar aqui no chat, tá? É mais fácil. Eu- Está toda bonita, muito elegante, gosto de ver. Imagina, elegante é a Que senhora. chique. Boa. Eu imagino. Se no Verdade. chat ele deixa anexar aqui, eu tô tentando Deixa. anexar. Ali naquelas três pontinhos. Ou tem um livrinho, sabe? Um livrinho, pronto. Sei. Deixa eu tentar aqui. Eu tô puxando ele aqui da minha máquina, que ele tá bem facilzinho aqui. Como sempre, Ó, um sucesso, não é? vê Semeado, se. muita gente. Olha, foi esse ano. Ó, eu coloquei os dois, o que a gente coloca na fotinho e o que a gente coloca no background. Vê Ok. se a senhora consegue. Esse background é só salvar na máquina e aí colocar lá no stop video onde ele tem aquele choose virtual background, né? Sim, já vou. Aí o outro é o que a gente coloca na fotinho, em pessoas, o outro é o que a gente coloca lá nas pessoas. E aí, Eli, tá tudo bem? Tá tudo bem, de manhã também deu tudo certo. A Ai, que gente bom. fez no horário cravadinho e nesse grupo o pessoal participou, teve dois artigos bem similares, né? Eles trocaram o telefone e tal, foi bem legal. Que legal. Ah, professora Ruth, é Deu que Deu esse certo. certo. daí, na verdade, é o da fotinho, mas se quiser, É, deu certo. Se quiser deixar assim, pode deixar, mas esse é o Pronto, da fica assim, fotinho. tá Mas bem? ficou bom também, tá é. ótimo. Bem, acho. A senhora tá Eu, mais jovem, hein, professora Ruth? Ai, não diga isso. Não. Tá mais jovem. Olha Né? só, ela fez uma cutis agora, Elide, dá até inveja, olha lá, até a menina. olha! Eu acho que isso é sucesso total, isso é cenário de sucesso total. Pois Eu é, também espero. O que eu acho graça, Felicidade, amor, né, Andréia, professora? está calor? Está de manga curta? Está calor, é? hoje tá. Ah, é? Aqui tá bem quente, aqui tá bem quente, professora. Tá Porque eu bem, estou de aí tá gola frio? alta. Se eu soubesse, tinha posto uma manga curta. Senão Aqui tá eu estou bem quente. encasacada de mantinha, com frio. Hoje de manhã, sabe quantos graus estavam? 3. 3 graus, professora, nossa. Não, aqui tá quente, por isso que eu realmente estou. E, né, a gente vai chegando na idade, o calor sobe mais ainda. É É o verdade. sinal que tem a garra toda, não é? Então, aí que não dá para pôr blusa mesmo. Eu, por acaso, É, eu estava a ver que a temperatura estava, porque hoje o dia tem estado frio, sabe? Desagradável. Apesar de ser o verão de São Martinho, sabe que é verão de São Martinho, não é? Nós, em Portugal, Né? dizemos que hoje é dia de São Martinho. E é sempre Ah, verão. hoje é de São Martinho? É sempre verão. E estava então 13 graus, muito quente. Nossa. Está É, bom. Eu bem que me parecia que estava uma temperatura elevada, mas sim. de manhã estava frio. Aqui tá quente. Essa semana em específico foi quente aqui, né? Foi bem quente. E eu Quente é 20 graus, 30? tava dando 27 graus, tava dando uma oscilação entre. Começava o dia assim com 19, 20, meio-dia dava 27, 28 graus, por mas aí.
6 horas da tarde ontem ainda, eu comecei uma turma ontem, 6h30 da tarde aqui do Brasil, estava 26 graus. Ah, sim, isso é quente, confesso. Muito bem. Estava quente. Eu vou dar uma olhadinha nas outras salas aí, já venho, tá, meninas? Tá bem, obrigada. bom. Boa sessão. Obrigada. Eliane, devo tratá-la como? Por Eli, ou como é muito formal, trato por Eliane, ou não, por professora? Como quer que eu trate? Pode falar Eli, pode falar Eliane, como a senhora quiser. Tá bem. Não precisa de cerimônia, não. Não, mas não é isso. Como nós estamos num grupo que eu não conheço as outras pessoas, pode ser ter que ser mais formal, não. Dos outros grupos, as pessoas têm se dirigido como professor, por exemplo, professora Ruth. Tá bem, então é melhor professora Eliane. Tá bem. bom. A Cláudia, professora, ela vai apresentar o trabalho do nosso grupo. Muito bem. Tá com mute, Cláudia. Boa tarde. Olá, boa tarde. E as duas são de São Paulo, é isso, não? Isso, Nós somos da FIA, sabe? Da FIA, sim. Nós somos mestrandas na mesma turma. Muito bem. Estamos caminhando juntas nessa trajetória, né, Eliane? Desde o início. Estamos na reta final, professora. Reta final. Isso é bom, isso é bom. Então, as duas a trabalhar nesta área de recursos humanos, é isso, não? A Cláudia trabalha, eu não. Eu trabalho há muitos anos na área de recursos humanos, enfim, já estive em diversas empresas, hoje sou sócia de uma consultoria na área de recursos humanos. Muito bem. E a Eliane também é de que área? Eu sempre trabalhei na área de auditoria em empresa. Até eu estava comentando que, como é um mestrado profissional, acho que a Cláudia, assim como eu, a gente está fazendo o inverso. A gente saiu do mundo empírico e está agora entrando no grupo acadêmico, fazendo a junção das duas realidades e está sendo bem melhor, não é? A área que eu leciono é auditoria. Mas, por incrível que pareça, dou contabilidade a recursos humanos. Interessante. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E a Isadora também é de São Paulo, não? Eu não, sou de Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina. E também é da área de recursos humanos, não? Sim, gestão de pessoas, isso mesmo. Isso. E o Fabrício também. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Eu sou de Porto Alegre e sou doutorando aqui na Unicinos, de gestão e negócios. Muito bem. É ao lado, não é? Porto Alegre é exatamente ao lado de Florianópolis, claro. Verdade. E falta-me a última, não é? Que entrou alguém? Nájila. Sou eu, Nájila. Nossa, eu tô meio escura aqui, né? Vou tentar mudar depois de lado. E também está em São Paulo, não? Não, eu terminei o doutorado na USP, mas agora eu estou em Cianorte, no Paraná. É ao lado, tudo ao lado. Aqui, pelo menos no Moodle, estamos todos ao lado, no Zoom, estamos todos ao lado uns dos outros, não é? Portanto... Em curta distância, né? Sim, e de onde eu estou para a vossa, que é pertíssimo também, é ao lado. Verdade. Acho que se conhecem as regras, verdade? Não, não sei se a senhora quer falar, se quer que eu avise. É melhor explicar, se quiser. Ok. Boa tarde a todos. Acho que nós temos já o representante dos quatro trabalhos que vão ser apresentados. Então, eu vou, na sequência que a professora anunciar, eu vou estar apresentando o vídeo que vocês gravaram, e terminando o vídeo, a professora vai fazer comentários, eu eventualmente posso estar perguntando alguma coisa, né, porque eu li o trabalho de todo mundo, e aí vocês têm 8 minutos para estar falando sobre o trabalho de vocês, e na sequência a gente vai passar o outro vídeo até terminar os 4, e aí no final a professora abre para... Ela vai fazer a consideração para cada um, e no final a gente abre para compartilhar contribuições.
né? Aí vocês também contribuindo com o trabalho dos outros, porque eu acho que é bem rico mesmo, todos os trabalhos que estão sendo apresentados, tá bom? Professora, agora é com a senhora. Vamos compartilhar, verdade? Ficou sem som. Qual que a senhora quer que eu compartilhe primeiro? Não sei, alguém tem preferência por ser primeiro? Não. Não, compartilho o que achar melhor, eu não sei. Está Acho que bem. dá para seguir a Tipo- ordem da programação, né? Pode ser, pode ser. Porque a programação, como ela mudou a cada minuto que eu entro, na minha, a primeira seria a seleção por competências, é isso de vocês? Então tá, então vou estar compartilhando. Então, já agora, aproveito para apresentar também, portanto, o meu nome é Ruta Abreu, é uma honra poder estar a trabalhar neste congresso e, obviamente, estar na moderação. E, portanto, vamos assistir à primeira apresentação. O que é que Cláudia vai apresentar, verdade? Olá, Não? eu vou apresentar o artigo Seleção por Competências, Percepções de Utilização, artigo selecionado para o semiárido de 2022. Esse artigo tem como autores eu, Isadora de Souza Bernardini, Bruno Fardim Cristo e os professores Marcos Batista Lopes Dalmal e Claudelino Martins Dias Júnior, todos da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso artigo tem como objetivo captar as percepções de profissionais ligados ao processo de seleção de pessoal, no sentido de averiguar se os processos de recrutamento e seleção utilizados orientam-se para uma seleção. Os nossos objetivos específicos podem ser visualizados em tela. Nós tentamos trazer os principais aqui na nossa apresentação devido ao tempo, mas os demais podem ser verificados no próprio artigo. O nosso referencial teórico foi dividido em duas sessões. A primeira trata de competências e gestão por competências, e esses são os principais autores utilizados. A gente utilizou outros autores, mas esses são os mais utilizados. Então, a gente utilizou o Brandão, e o Brandão em suas outras variações, com coautoria em outros trabalhos. Utilizamos também Carboni et al., Duran, Dutra, Hipólito e Silva, e Fleury. Na seção de recrutamento e seleção por competências, a gente utilizou basicamente a Alice, Carvalho, Passos e Saraiva e Rabaglio. No sentido de trazer uma explanação bem breve em relação ao processo de gestão por competências, nós trazemos aqui o diagrama de gestão por competências, muito utilizado na administração pública. Esse diagrama ele é proposto por Brandão e Bari, em 2005, em que eles trazem o início do processo da gestão por competências com a formulação da estratégia organizacional. Então, a definição da missão, da visão, dos objetivos estratégicos, o estabelecimento de indicadores de desempenho e metas. Nesse sentido, assim, após a formulação da estratégia organizacional, da etapa de formulação da estratégia organizacional, é possível realizar um mapeamento de competências. E o mapeamento de competências ele vai ter como objetivo identificar o gap, ou a lacuna de competências, ou seja, a diferença entre as competências necessárias para atingir a estratégia formulada e as competências internas já disponíveis na empresa. Então, a partir desse gap, a organização vai definir se ela vai precisar captar novas competências. E aí que entra a seleção de novos profissionais para as organizações, que é o enfoque do nosso artigo. Bom, metodologicamente, a nossa pesquisa ela pode ser classificada como descritiva, qualitativa e quantitativa, bibliográfica e estudo de caso. Aqui a gente tem um esquema do nosso artigo, né, em que ele se iniciou com a leitura e construção de um arcabouço teórico a respeito da temática. A gente elaborou o questionário, fez a revisão do questionário, aplicou um pré-teste e fez o envio do questionário já constituído após essa revisão para 40 profissionais de organizações diferenciadas. Como a gente não estava tendo um retorno satisfatório em relação a esses profissionais, a gente fez um reforço na solicitação e recebemos mais respostas. Verificamos as informações recebidas por esses respondentes, fizemos uma conferência com alguns respondentes, porque a gente ficou com algumas dúvidas em relação a algumas respostas, analisamos os resultados e partimos para a discussão desses resultados. Bom, aqui a gente traz o nosso questionário, ele é composto por 18 perguntas, na parte relacionada à seleção por competências, mas ele tem também uma parte inicial que trata de dados mais gerais de cada um dos respondentes, como idade, profissão, escolaridade, formação, sexo,
E aí a gente aplicou, né, fez um envio desse questionário via Google Forms, conforme eu já havia avisado, informado, lá no início de 2021. E tivemos um retorno de 15 respondentes, de 15 instituições diferentes. Bom, e aqui a gente traz um pouco dos resultados em relação ao perfil dos respondentes. Nossos respondentes, eles são jovens, né, basicamente entre 22 e 38 anos, a maioria do sexo feminino, 73%. Chamou atenção a questão da formação, né, que é voltada mais para a área da psicologia e da administração, né, que realmente tem uma relação com a seleção por competências, a seleção de pessoal. Em relação ao tempo de atuação naquela empresa, 60% estão há pelo menos um ano naquela empresa. E o tempo de atuação na área de seleção de competências, desculpa, na área de seleção de pessoas, uma boa parte dos entrevistados, dos respondentes, está há pelo menos um ano trabalhando com seleção de pessoas. O cargo ocupado por todos os profissionais era relacionado à seleção de pessoas. E o ramo de atuação das empresas, a gente tem ramos diferenciados, né, como agronegócio, ensino, comércio, serviços, gestão de carreira e supply chain. A gente traz aqui nos resultados a visão e a utilização da seleção por competências por parte desses respondentes. 100% dos respondentes conhecem estratégias de seleção por competências. E aí eles apontam algumas diferenças em relação à seleção tradicional. Então, uma delas seria a possibilidade de contratar profissionais que se identificam com a estratégia da organização e, se necessário, desenvolver questões técnicas posteriormente. A possibilidade de extrair maior número de informações dos candidatos e com maior profundidade. E uma avaliação de forma mais completa do candidato, com menos achismos e mais informações concretas a respeito de experiências anteriores e a forma como se lida com determinadas situações. A gente também, então, verificou a questão da utilização da seleção por competências. Eles entendem o que significa seleção por competências, mas nem sempre utilizam. Mas, de qualquer forma, a gente teve uma maioria dos respondentes que utilizam com frequência um método na prática, 87%. 6,5% utilizam apenas em determinadas situações especiais e 6,5% não utilizam o método de seleção por competências por acreditarem que seja um método um pouco mais complexo, um método às vezes que demora mais para ser realizado, e essas pessoas alegaram que às vezes as suas tarefas diárias no processo de gestão de pessoas dentro dessas organizações já tomam muito tempo, então a seleção por competência tomaria um tempo maior ainda desses funcionários. O que nos chamou a atenção é que 47% dos respondentes ainda utilizam métodos tradicionais para a seleção de pessoas em áreas operacionais não estratégicas. O que a gente verificou na literatura é que a seleção por competências ela é adequada a qualquer uma das áreas, não precisa ser somente voltado para áreas estratégicas. Aqui nós trazemos a descrição do processo de seleção por competências em organizações privadas, né, com base nas respostas dos questionados. Então, a gente traz esse diagrama baseado nos autores Brandão, Ibari, Brandão Guimarães e Alice, né, e com base também nas respostas dos questionados. Então, o processo de seleção por competências, ele vai começar lá no mapeamento de competências. Então, no mapeamento de competências, a gente vai identificar as lacunas de competências que a organização possui, e aí vai verificar a necessidade de ocupação de uma determinada vaga, ou a definição ou revisão do perfil de competências do cargo disponível. A partir dessa identificação, dessa necessidade de ocupação de uma vaga com base nessa lacuna de competências, a organização ela vai definir se ela vai fazer o recrutamento interno ou externo. A partir do recrutamento, geralmente as organizações recebem o currículo desses interessados na organização. E é feita uma pré-seleção com base na análise curricular. Nas formas de seleção de competências nas formas de seleção tradicionais, muitas vezes o currículo é a única forma de seleção. Aqui não, a gente utiliza a análise curricular como uma pré-seleção, para então partir para uma aplicação de técnicas de seleção por competências. Então, aqueles pré-selecionados na análise curricular vão participar de um processo de seleção por competência, baseado em entrevistas comportamentais, pode ser baseado em testes, questionários, dinâmicas de grupo. Então, a partir desse momento que são selecionados alguns profissionais por meio das técnicas de seleção por competências, esses partem para uma entrevista com o gestor da vaga. Isso não acontece em todas as organizações, a gente observou na maioria das que a gente questionou. Né? Mas ocorre uma entrevista com o gestor da vaga, que vai trabalhar diretamente com
funcionário. E aí a gente tem a decisão de escolha daquele candidato, né, ou de um daqueles candidatos, e aí a gente tem o fim do processo, ou a gente tem a decisão de que aquele candidato ele não é adequado para aquela organização, para aquela vaga. E aí a gente tem o reinício do processo, ou seja, volta lá para o recrutamento ou volta lá para a etapa da definição e da revisão do perfil daquela vaga. Bom, a gente traz aqui também um gráfico aqui breve, que fala dos principais formas empregadas pelos selecionadores de candidatos por competência. Então, basicamente, as entrevistas elas têm uma boa utilização. Depois a gente tem o currículo, que entra também nessa fase de pré-análise, né? As dinâmicas de grupo e os questionários e testes. A simulação não foi citada por nenhum dos respondentes. Bom, aqui a gente traz algumas dificuldades e vantagens da seleção por competências identificadas pelos respondentes, né? Como dificuldades, a gente identifica a participação do gestor referente à vaga em aberto. Então, muitos gestores eles não têm conhecimento para extrair dos candidatos as competências, né? Então, os gestores às vezes ficam muito focados na questão técnica. Às vezes é difícil encontrar um candidato que atenda inteiramente os requisitos propostos. Então, às vezes o processo tem que se reiniciar, dependendo do método mais elaborado, um método mais complexo de seleção. Alguns candidatos se sentem intimidados com um processo mais profundo de seleção e acabam não conseguindo se expressar, acabam não dando continuidade ao processo, até desistem, né? E por se tratar de um método mais complexo dos tradicionais, muitos têm dificuldade de entender, né? Eles têm falta de atenção em relação àquele processo. Mas tem inúmeras vantagens, né? A gente tem a maior assertividade, ela garante uma avaliação a partir de fatos e não percepções, menor risco de desistência da vaga, adequação de técnica com a demanda para a vaga, conhecimento mais profundo do candidato, imparcialidade, homogeneidade no processo de seleção entre os candidatos, assertividade e aderência à vaga, diminuição de imprevistos durante o processo, um alinhamento bem feito e análise seguindo um padrão. Bom, como conclusões, a gente traz aqui que a gente observou que houve uma alta taxa de adesão do método de seleção por competências por parte dos respondentes, por eles acreditarem que tem uma alta assertividade do método, né? Mas ainda a utilização de métodos tradicionais, principalmente para cargos operacionais. A gente identificou ainda 2 aspectos que não foram apresentados nos resultados da apresentação, mas que estão no artigo, que seria a carência de treinamento e reciclagem por parte das organizações em que essas pessoas atuam e a falta de feedback após a alocação do candidato. Então, o candidato é alocado para uma determinada vaga. É interessante que os selecionadores saibam se ele foi adequado, se ele continuou naquela vaga, se ele desistiu daquela vaga, enfim. É importante ter um feedback do processo. E aí, por fim, a gente sugere um emprego consorciado de diversas técnicas no processo de seleção por competências. E isso vai trazer mais assertividade para as organizações e trazer benefícios para as organizações. A gente traz as principais referências da apresentação e agradecemos a todos que assistiram a nossa apresentação até o momento. Muito obrigada. Obrigada, isto foi fantástico. E assim, eu não sei se vou começar, se entretanto há alguém que quer alguma questão, mas se não há, eu vou começar. Posso, Eliane? Depois já passa também ao seu debate. Assim, o paper é muito interessante, acho que as conclusões estão muito bem tiradas, sendo que, se me permitirem, não levem a mal esse comentário, o meu primeiro comentário é no português, está bem? E é no português em que medida? Na escrita, começar frases por verbos, ou seja, na língua portuguesa nós temos que começar no sujeito e depois passar para os verbos, e portanto, para mim foi a parte que eu tive mais choque, foi contactar, mas isso é o déficit da minha língua em relação à vossa, e portanto eu peço desculpa desse cuidado. Acho que nós, como professores, ainda temos uma competência adicional, que é demonstrar estes processos escritos para o trabalho ficar mais rico. Acho que também ficou muito focado no contexto do Brasil, ou seja, conseguiram saltar pouco fora do contexto e começar a absorver até de outro tipo de línguas, e estava a falar aqui da língua inglesa e de alguns trabalhos mais nessa área, pudessem enriquecer o trabalho. Acho que as conclusões para o estudo propriamente dito podia ter mais sumo, podia ter mais
trabalho, porque eu tenho aqui algumas dúvidas e algumas delas assinalei. Por exemplo, porquê é que este autor, o Brandão, é tão importante para vós? O que é que ele fez que o torna diferente e que precisam no fundo, de o estudar tão detalhadamente? E a outra pergunta é, no final, afinal, quantos inquéritos é que responderam? Porque nós temos aqui um problema de estatístico, que é, para os estudos terem alguma relevância e robustez estatística, deviam ter para aí 35 inquéritos. Eu sei que vocês fizeram 40 e depois fizeram adicionais, mas no cômputo geral eu não tenho ideia de quantos fizeram e, portanto, essa é uma dúvida que me ficou em termos de estudo prático. E depois, acho que em termos de conclusões, podiam ser, como é que eu vou explicar? Podiam ser mais fortes, podiam trazer, porque o estudo tem muitas conclusões. E depois, a partir do momento em que no processo de escrita diz, por exemplo, o estudo buscou analisar como ocorre o processo de seleção por profissionais recrutadores, é pouco para as tantas conclusões que tinham. Estão-me a fazer, ou seja, captar logo no princípio da conclusão a nossa atenção com uma conclusão importante, e a minha dúvida é porquê é que não o fizeram. Não sei se eu perguntei demais ou se perguntei de menos, mas é só para me ajudar aqui a entender como é que este paper evoluiu. Entendeu, Isadora, não foi? Posso responder? Posso responder os Sim, questionamentos? claro. Bom, o primeiro questionamento da professora em relação ao autor, né, o Brandão, ele é muito utilizado principalmente na administração pública, né? O nosso artigo ele é voltado para a parte empresarial, mas esse artigo é fruto de uma disciplina que eu e o Bruno, que é um dos autores, nós somos doutorandos da UFSC, que tivemos com o professor Marcos Dalmal, que é um dos autores também do artigo. Então, o professor utiliza muito o Brandão quando ele fala da administração pública, e ele também é bem reconhecido na área de competências dentro do Brasil. E tem vários artigos publicados, mais voltados alguns para o setor bancário, mas que também são apropriados para outras áreas. Então, o interessante do Brandão é esse esquema que ele traz em relação à gestão por competências, que é um que a gente apresentou ali na fundamentação teórica, e com base nas respostas e na literatura, a gente conseguiu fazer um diagrama da descrição da gestão por competências nessas organizações, né, nas empresas. Então, por isso a utilização do Brandão. E se a gente for pesquisar ali no Google, a gente tem muitas citações do Brandão. Ele é muito citado em relação à parte de competências, né? E ele também ele trabalha na área empresarial também. Então, a gente conseguiu casar um pouco ali os dois mundos, vamos dizer, administração pública. É porque, no caso, o outro autor, o Bruno, ele é mais da área empresarial e eu sou mais da área da administração pública, né? Eu sou servidora da UFSC, então a gente tentou unir ali os dois mundos, vamos dizer assim, né? Respondi, professor, esse questionamento? Mas quando voltar a apresentar esses comentários por lá, porque como só pôs os autores, tirou-lhe a força do trabalho e eu só via nomes e então perdeu essa ligação e eu acho que teve muito bem, faz todo sentido. Sim. Isso, aí no artigo a gente tenta trazer, né, esse autor e a gente traz alguns outros autores, né, por exemplo, a Alice, que já é da Europa, a gente tenta trazer alguns autores ali. Claro que o espaço do artigo às vezes é um pouco menor do que a gente gostaria, né, a gente queria escrever um pouco mais, então a gente acaba enxugando. O artigo ele era um pouco maior, então a gente teve que enxugar umas partes. Então isso já respondendo a questão da conclusão, a gente teve que enxugar a questão da conclusão, mas a gente tinha outras possibilidades de resposta, claro, acredito que a gente poderia acrescentar na conclusão, concordo com a professora, na hora de cortar, talvez a gente tenha deixado alguns pontos importantes que estiveram nos resultados, né, que seriam interessantes de acrescentar. E quanto aos respondentes, a gente encaminhou para 40 organizações, e foi no período da pandemia, a gente tentou em alguns momentos e a gente não conseguia retorno dessas pessoas, e a gente fez um reforço e a gente conseguiu 15 organizações que participaram, no caso, da nossa pesquisa. E aí, dessas 15, a gente fez um novo contato com essas 15 para tirar dúvidas em relação às respostas, mas não foram novas organizações, foram 15. O que quer dizer que o próximo estudo vão começar a desenvolvê-lo mais, não é? Que é para ficar mais robusto, verdade? Sim, não, é interessante acrescentar mais organizações, claro. Consegui responder tudo, professora? Não sei se faltou alguma coisa. Falta só aquela questão que é o meu péssimo hábito, que é o português. É difícil coordenar essa forma de escrita? Ou seja, procurar não começar com verbos, nem
É A difícil. gente pode alterar, sim. Eu não sei se é uma questão de padrão ali do... Não sei se é, uma forma que os autores às vezes estão acostumados a escrever dessa forma, mas é possível, claro, trocar, isso não tem problema nenhum. É só E mudar um pouco, a gente abrir a mente para uma outra possibilidade, né? isso. E, Eliane, agora nós, e eu também falo por mim, nós temos um hábito terrível, é o já. E se vir a quantidade de jás que há no seu trabalho, é impressionante. No seu, no vosso. É, Mas eu acho que é fruto de que nós vivemos numa sociedade em que é muito imediatizado, é tudo muito rápido. Então nós sim, precisamos estar a dizer, por exemplo, eu estou aqui a ver uma página que é já a análise qualitativa deu-se por meio do conteúdo. Ou seja, é necessário estar a fazer essa demonstração e, portanto, esse sacrifício tem que ser feito, está bem, em termos de retirar o sim. já, que é para lhe dar consistência, alguma moderação, e eu acho que essa parte é interessante, mas eu gostei muito de ler, acho que a parte até mais importante e que vocês lhe deram menos importante, que foi o questionário que resultou da literatura, não é? Uhum. Era aquilo que eu dizia depois nas conclusões, que vocês podiam ter validado o questionário, ter dito que Sim, este tipo de estudo ajudou a começar a validar este questionário. E ele não, sim. porque só as conclusões daqui e acolá, perdeu essa relevância. E eu acho que nós todos que lemos este tipo de trabalho, eu, por exemplo, a primeira coisa que leio é as conclusões. E a partir do momento em Sim. que leio as conclusões, para ficar com a ideia. Se vocês, como disse muito bem, enxugou as conclusões, enxugou também a minha interpretação do trabalho. Ou seja, fizeram um trabalho muito grande e depois chegou ao fim não tinha esse dito sumo. Sim, Mas pronto, sim, estamos num sim, processo concordo. evolutivo e eu quero agradecer o trabalho que já tiveram, que já foi muito bom. Muito obrigada, professora. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Está tudo sem som. Não estamos as duas a falar sozinha. Não, Isadora, parabéns pelo seu trabalho. O que eu queria só saber é mais a questão, você como pesquisadora, assim, a sua opinião, quando eu li que 87% responderam utilizar esse método de seleção por competência com frequência. E, então, em que medida você considera que ele é relevante para todas as posições ou somente para posições estratégicas? Bom, a gente trouxe ali até uma conclusão, né, de que 40% dos respondentes, eles não utilizam para posições estratégicas, eles utilizam, não utilizam para posições operacionais, desculpa, só para posições estratégicas. Assim, a gente sabe que a gente tem uma realidade que a gente às vezes traz um ideal, né, na teoria, às vezes, que muitas organizações não conseguem seguir. Tem organizações que são pequenas, então a gente tem às vezes um gestor de RH que ele não consegue fazer todas as atividades. Então, eu acho interessante utilizar a seleção por competências, tá, como pesquisadora, porque é uma forma mais assertiva, uma forma de trazer um funcionário, um colaborador que vai estar de acordo com aquela vaga, só que a gente tem que pensar também na realidade das organizações brasileiras. Então, às vezes, as organizações brasileiras não têm tempo para se dedicar a uma seleção por competências para todos os cargos. O ideal seria que conseguisse, né? Mas, assim, em alguns casos, até a justificativa de alguns dos respondentes foi que eles têm muitas atividades diárias e eles, às vezes, não conseguem utilizar a seleção por competências em todos os cargos. Então, eles escolhem os mais estratégicos. Então, assim, eu acho importante, só que a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Então, a gente tem que pensar se a gente consegue. Não adianta a gente fazer uma seleção por competências mal feita. A gente tem que fazer ela completa, a gente tem que fazer de acordo com os nossos objetivos. Então, senão, não vai adiantar de nada a gente fazer essa seleção por competências. E até a questão da reciclagem e atualização também, né? Que deixou muito a desejar. Que aí também Sim. acaba interferindo na qualidade, né? Isso, do processo em si, isso a gente observou ali nos resultados, né, que muitos acabam buscando uma reciclagem fora da organização em que eles trabalham e muitos não realizam a reciclagem. Então, a gente sabe que nos estudos, na área da administração, em qualquer área, a gente está tendo sempre que se reciclar, né? Então, não adianta a gente se basear em coisas de muitos anos atrás, a gente tem que fazer treinamentos. Então, isso é importante para que o processo seja adequado, para que o processo atinja o seu objetivo. Isso é uma deficiência que a gente encontrou nessas organizações. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada também. Mais alguma questão? A Isadora explicou tudo tão bem que já ninguém tem questões. Isso é que é bom, não é? Eu acho que tem aqui o princípio para trabalhar a seguir melhor, porque
Eu acho que para o Congresso está bom. Para publicar precisa ter mais reporteiros. Eu acho que esse passo seguinte tem que o dar e fazer esse esforço para, pelo menos, atingir os 35, que é para atingir o mínimo da estatística e para poder fazer. Pelos vistos, não há mais ninguém que tenha conclusões. Gostou da apresentação, Isadora? Correspondeu às suas expectativas? Gostei, sim. Achei interessante a dinâmica da apresentação. Gostei, sim. Quer acrescentar mais alguma coisa que não tenha dito? Não. Não, assim, eu vejo a realidade da administração pública também, né, em contraponto com a administração empresarial, e as dificuldades também se encontram na administração pública, então, acho que, assim, é um estudo que a gente também pode fazer na administração pública, sabe, com outras universidades, por exemplo, com organizações públicas, né? Comparar, Então, sim, duas amostras. Isso. Claro que cada um tem suas particularidades, mas a gente vê que tem pontos em comum ali também na dificuldade da implementação do método, né? Sim. Era E isso, isto é na região da sua influência, não é no Brasil todo? As organizações, tem organizações que não são só daqui de Santa Catarina, tem organizações de outros estados também. Tá. A gente utilizou o Brasil todo. Muito bem. Se ninguém tem mais questões, Eliane, não sei se passávamos ao próximo. Ok, então agora a gente vai passar sobre a implantação da trilha de carreira em Y na área de TI. Olá, meu nome é Cláudia Zarenczanski, eu sou aluna do mestrado profissional em gestão de negócios da FIA, e vou apresentar um trabalho realizado na disciplina de gestão de projetos, em conjunto com os meus colegas Eliane Nabarrete de Camargo, Fábio Nunes e com a professora Ivete Rodrigues. O trabalho é um relato técnico de um projeto de implantação de trilha de carreira em Y na área de tecnologia da informação. O projeto, então, foi realizado na área de gestão de carreiras e remuneração, conduzido por uma consultoria especializada, em conjunto com o RH da empresa cliente. O principal objetivo do projeto era aumentar a capacidade de atrair e de reter talentos em tecnologia. É uma área onde há uma enorme demanda por talentos, e uma oferta pequena de talentos e uma expectativa de progresso em carreira muito grande por parte dos talentos da área. Um pouco do referencial teórico, nós olhamos aqui para 3 principais áreas. Primeiro, sobre modelos de planos de carreira, utilizamos principalmente essas 2 referências, Baruch e Green. Na área de abordagem de competências, nós utilizamos 2 referências também, Hipólito e Dutra, na área de remuneração e recompensas, Veloso, na área de estratégias de retenção de talento, e para as estruturas de remuneração, utilizamos, então, as 3 referências mencionadas, Hipólito e Dutra, Kinner e Pontes. Em termos de metodologia, para cada uma das etapas do projeto foram utilizadas diferentes metodologias. Primeiro, iniciamos com entrevistas semi-estruturadas com os principais executivos da organização. Depois, realizamos grupos focais com os gestores da área de tecnologia. E, por último, utilizamos dados secundários de pesquisa salarial para o estabelecimento de uma tabela salarial para os cargos de tecnologia. Um pouco do contexto, tanto da organização como do projeto, começando com a organização. A organização é um grupo brasileiro de empresas do setor de produtos de consumo, um grupo bem grande. É um grupo que tem tanto indústria como lojas próprias e franqueadas, e-commerce, marketplace e revendedores parceiros.
E o grupo de empresas utiliza uma plataforma de tecnologia robusta e tem uma estrutura organizacional bastante complexa na área de tecnologia. Caracterizando agora, então, um pouco o projeto, a situação problema era, basicamente, a dificuldade na atração e retenção dos melhores talentos e o baixo interesse por funções de natureza gerencial. Tipicamente, os talentos da área de tecnologia, eles têm interesse em progredir na carreira sem que necessariamente eles precisem ter responsabilidade gerencial. Uma outra característica do projeto era a necessidade de construção, então, de uma trilha de carreira em Y, que não implicasse necessariamente na evolução para cargos gerenciais, né? Então, uma carreira em Y para os cargos técnicos da área de TI. E, por último, a construção de uma estratégia de remuneração competitiva, capaz de atrair os melhores talentos e de reter os melhores talentos dentro da empresa. Aqui um pouco dos resultados alcançados com esse projeto. O primeiro resultado foi efetivamente a construção de uma trilha de carreira em Y, onde num dos lados do Y você tem a carreira gerencial e no outro lado a carreira técnica. O quadro aqui, então, ele mostra como os cargos técnicos se comparam, ou seja, qual é a equivalência em termos de nível de função entre cargos técnicos e cargos gerenciais. Um pouco do escopo, para que famílias de cargos, então, foi construída uma trilha de carreira técnica, para as famílias de desenvolvimento, DevOps, que é uma família que envolve tanto desenvolvimento como operação, ciência de dados, inteligência de negócios, arquitetura, segurança da informação e experiência do usuário. Outros resultados aqui do projeto, de um lado, habilidades comportamentais comuns a todas as famílias de cargo, foram descritas as habilidades comportamentais requeridas para todas as famílias de cargos, de acordo com os diferentes níveis dentro da trilha, dentro da carreira. Então, as principais habilidades comportamentais, a aplicação do conhecimento, a resolução de problemas técnicos, a liberdade de atuação técnica, o impacto e os relacionamentos. E depois, para cada família de cargos, então, foram construídas matrizes de carreira que descrevem as habilidades técnicas específicas de cada família de cargos. Então, para a família de desenvolvimento, alguns atributos específicos. Para a família de DevOps, outros atributos específicos. E assim por diante, cada família, então, para cada família foi atribuído um conjunto de habilidades técnicas específicas. Esse conjunto de habilidades técnicas específicas foi construído em conjunto com os gestores das áreas. Aqui é o resultado final, quer dizer, a matriz de habilidades comportamentais e técnicas para cada carreira. E, por último, a construção da tabela salarial, onde, para cada nível, corresponde uma faixa salarial específica. Algumas conclusões do projeto, os objetivos que foram alcançados. Primeiro, uma maior competitividade na guerra pelos melhores talentos. Depois, maior clareza no entendimento dos requisitos comportamentais e técnicos. Uma gestão de talentos mais transparente, objetiva e consistente. E uma maior competitividade externa da remuneração. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Cláudia, o que é que eu acho? E, sinceramente, eu acho que este trabalho está no princípio. Falta ainda
muita informação, porque acho que vocês sistematizaram muito melhor na apresentação do que no próprio artigo. Foi um artigo que, para mim, foi difícil ler em termos de leitura. Porquê? A parte da investigação conseguiram-na fazer, mas a parte que aqui estava a justificar, eu tive algumas dúvidas. E sabe porquê? Porque nessa tabela, que é a matriz de competências, diz lá que isto foi reproduzido num documento interno da empresa. Então fiquei com dúvidas se este foi o vosso trabalho ou se vocês estão a socorrer de um trabalho que já está feito para fazer este. Estão-me a fazer, não sei se eu me estou a fazer entender. Porque eu inicialmente pensava que esta matriz de competências tinha sido feita por vós, tinham conseguido construí-la, mas depois tive essas dúvidas técnicas que não. E a outra dúvida foi, porquê o Y? E por que não um X ou um Z? E o que é que vos levou a que este referencial seja, em termos de trilha, como dizem, seja um Y? E depois, como é que as famílias de cargos influenciaram a posição delas? Ou seja, porquê primeiro o desenvolvimento e depois os DevOps e depois as ciências de dados? Porquê que não houve uma troca? Ou melhor, utilizaram de uma forma standard ou também utilizaram o que era na empresa? Porque aqui diz que é o da empresa. Na prática, o que é que eu tive dúvidas? Tive dúvidas até que ponto a vossa contribuição foi muito ajudada pelo trabalho que a empresa também tinha, não era? Estava muito desenvolvido e havia essas necessidades. Só que aqui eu acho que, e permita-me a expressão, que se deviam ter atravessado mais, deviam ter questionado se aquilo que a empresa estava a fazer fazia sentido ou não. E isso notou-se também nas conclusões, porque, tal e qual como eu estava a dizer, eu estava à espera na conclusão de encontrar aqui um impacto grande, ou que vocês eram a favor ou contra, e eu tive dificuldade em interpretar essa explicação. Não sei se me consegue ajudar nestas explicações todas que eu estava a tentar saber. Eu vou tentar, professora. Primeiro, muito obrigada pelo feedback. Alguns comentários que eu faria em relação ao seu feedback. Primeiro, esse é um relato técnico de um projeto que já havia sido implementado à época em que o artigo foi escrito, em que o relato técnico foi escrito, tá? Nós, efetivamente, conduzimos o projeto, né? Onde está escrito que é reproduzido de documento interno da empresa, é simplesmente aquele desenho do Y que a empresa produziu e nós, então, utilizamos e reproduzimos no nosso artigo. Mas a construção da matriz de competências, habilidades comportamentais e técnicas foi construído por nós, pela consultoria, em conjunto com a área de recursos humanos da empresa e com os gestores, então, das diferentes funções dentro da área de tecnologia da informação. Com relação ao Y, o tema carreira em Y é muito conhecido pelas pessoas que atuam em recursos humanos e já há algumas décadas, não é um tema novo. O que a carreira em Y proporciona? Ela proporciona uma oportunidade de crescimento de carreira, de progresso na carreira, para pessoas que não necessariamente vão atingir uma função gerencial. Elas não têm interesse em gerenciar o trabalho de outras pessoas. Elas querem continuar progredindo tecnicamente, mas sem necessariamente assumir uma função gerencial. É por isso que a carreira tem um formato de Y, porque à medida em que o profissional vai crescendo na carreira, acontece essa bifurcação, ou seja, de um lado da carreira ele segue uma trajetória gerencial e do outro lado do Y ele segue uma trajetória técnica. Esse modelo de carreira Y ele foi construído, se eu não me engano, na década de 70, 80, para cargos de áreas de pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Então, grandes laboratórios, farmacêuticas que tinham cientistas mesmo trabalhando em pesquisa,
progrediam na carreira, mas não tinham interesse em gerenciar pessoas, né? Então, é um modelo de carreira um pouco diferente do que eram as carreiras típicas nas organizações que seguiam necessariamente para um cargo gerencial. Tá? Então, foi nesse contexto que surgiu esse modelo de carreira em Y, e hoje ele está sendo muito utilizado nas carreiras de tecnologia. Esses desenvolvedores, principalmente esses talentos mais jovens, eles querem aprender, querem continuar se desenvolvendo, querem crescer na carreira, ganhar mais, ter mais reconhecimento, mas não têm interesse em fazer gestão de pessoas. Por isso que se constrói esse modelo em Y. Né? Cláudia, quando pudessem melhorar entre, por exemplo, a figura 4 e 5, exatamente essa explicação ajuda muito a interpretar o artigo. E o facto de terem posto o modelo e depois terem posto logo a seguir as famílias, não dá para entender isso tudo que aí está. Tudo o que me está a contar não está aqui escrito. E falta essa explicação, porque isso acaba por trazer muito know-how, que está a acabar por explicar, que eu não consigo aqui identificar e eu acho que faz todo sentido. Gostei da explicação, acho que faz sentido a explicação. E estes documentos que foi retirar não têm nada a opor à estrutura? Concordam com aquilo que a empresa tem, é isso? Sim. Acham que estão bem feitos? E eu vou explicar porquê. Porque nós também na área que estamos, podemos colocar-nos numa posição crítica se realmente faz sentido ou não em relação à realidade que estamos a estudar, seguir esta linha, seja o desenvolvimento, ciências de dados, inteligência, arquitetura, segurança e experiência. Entende? Perdão, desculpa, eu acho que eu não tinha entendido a pergunta. Essas diferentes famílias de cargos são as famílias de cargo que a empresa tem, quer dizer, dentro da estrutura organizacional da empresa, na área de tecnologia, tem um grupo de pessoas que trabalha com ciência de dados, tem um grupo de pessoas que trabalha com desenvolvimento, tem um grupo de pessoas que trabalha com o chamado DevOps, que é desenvolvimento e operação de sistemas em tecnologia. Então, são diferentes funções dentro da área de tecnologia. Então, nós reunimos cada um desses grupos para mapear as competências e habilidades técnicas e gerenciais e construir essa matriz. Então, foi construído em conjunto uma matriz para cada uma dessas funções. Não há uma sequência lógica entre elas, não. Foi construída para todos, dentro de uma agenda, seguiu uma agenda de reuniões, né? E construímos, então, em conjunto, com cada um desses grupos, a respectiva matriz. Tá? Não é uma coisa sequencial. E essa explicação também acho que cá faz falta. Ok. Porque, para mim que estou de fora, não consegui apanhar tudo isso, confesso. Porque realmente tem muita explicação, mas não tem essa explicação tão técnica. E acho que isso é que é de valorizar. Só a última conclusão. Porquê é que não conseguiram concluir de uma forma mais também, vamos dizer, direta? Porque era um relatório técnico, é isso que está a dizer, e portanto a contribuição foi... um relato técnico de um projeto real, realizado numa grande organização da área de produtos de consumo, e alguns dos resultados são de natureza sensível, confidencial. Nós tivemos que pedir autorização para a empresa para escrever o relato técnico, mas alguns dados confidenciais não foram autorizados, o compartilhamento. Por exemplo, tabela salarial é uma coisa que não se compartilha, e também a empresa conseguiu aferir alguns dados em termos da redução do turnover, né, do índice de sucesso na retenção dos profissionais, que era um objetivo importante do projeto. Mas esse dado também não foi autorizado, né, para publicação. Então, é por isso que, em alguns momentos, a gente, de fato, sente que falta uma informação, mas é porque os dados são de natureza confidencial. E será que não conseguia contornar essa explicação com algum detalhe disso que me está a dizer? Ou seja, que havia o foco, mas que preservou-se a ética e a deontologia da investigação
e que por isso não podiam concluir. Eu acho que isso ajudava-vos a vocês também a proteger de alguns aspectos que aqui não estão, que se notou, que era isso que eu lhe dizia, faltava aqui qualquer coisa em termos de formais, e eu acho que foi importante também essa explicação. É assim, é uma área nova, mas é uma área muito interessante, tem muito trabalho pela frente, está de parabéns, obrigada. Tá certo. Agradeço, obrigada pelo feedback. Obrigada a todos. Obrigada, professora, pelo feedback. Não sei se alguém tem mais alguma questão, já dado que a Eliane não tem. Se é possível, sim. Eu posso fazer um comentário? Claro. Então, Cláudia, parabéns pelo relato técnico, né? Acho que é um grande desafio colocar em prática nas organizações a carreira Y, ainda que não seja um tema novo, né? Escutando o que eu penso que de repente poderia vir a contribuir, e não sei se vocês exploraram isso, é justamente a perspectiva dos desafios desta implementação, né? Não só na hora de estruturar e designar a família dos cargos, mas aquilo que a literatura já relata, por exemplo, né? Estava previsto alguma forma de critério para possíveis alternâncias no Y, né, de carreira. Por exemplo, tu referiu, Joel Dutra, chegaram a considerar a questão das carreiras paralelas, e não somente a em Y. Eu fiquei curiosa, e acho que isso é um potencial, de repente, para o trabalho de vocês que já tem esse bom andamento, de problematizar, de discutir aquilo que tanto na teoria quanto na prática já tensiona a própria implicação da carreira em Y, que tem a ver com essas transições da carreira, né? E também uma real necessidade de motivar as pessoas a, mesmo se inclinando mais para cargo técnico, eventualmente, seja por gestão de projetos ou em questões mais pontuais, ocuparem também cargos de gestão de pessoas, que é um pouco do que propõe as carreiras paralelas do Dutra, né? Então, só realmente parabenizar pela aplicação do trabalho e, quem sabe, deixar essa sugestão de reflexão para desenvolver um pouco mais adiante. Obrigada, Patrícia. Muito boa essa sua reflexão. E, na verdade, nós já estamos conversando com a empresa para fazer uma sequência, uma continuidade desse projeto, olhando justamente para a atuação dos talentos da área técnica em projetos ágeis, onde eles vão ter a oportunidade de atuar com a gestão de pessoas pontualmente, né, nos projetos. Isso já está sendo conversado, sim. Obrigada. Bacana. Obrigada, Patrícia. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta? Não? Alguma questão? Alguma dúvida? Não. Mais uma vez também, Cláudia e Eliane, tudo tão claro, não é? Que nem há dúvidas para colocar. Bem-aja a todos também por essa apresentação, que também foi muito bom. Vamos ao terceiro? Ok. Então, o terceiro agora vai ser sobre o processo de desenvolvimento de lideranças baseado nos atributos do líder coach. Acho que é o seu, né, Patrícia? Vamos lá. Na verdade, o Fabrício e o César, que são os nossos doutorandos, vão apresentar. Eu só conduzir a disciplina. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje nós vamos apresentar o artigo Processo de Desenvolvimento de Lideranças baseado nos atributos Líder Coach, um estudo exploratório em uma cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul. Os autores são meu colega Fabrício Adini, doutorando na Unicinos, eu, César Teckmayer, também doutorando na Unicinos, e os professores doutora Patrícia Martins Fagundes Cabral e doutor José Carlos da Silva Freitas Júnior. Então, a gente observa, né, que a área de cooperativismo sofreu fortes impactos com a crise, desafiando a sua sustentabilidade dos negócios. Nesse contexto, a gente diz que é um cenário difícil, né, é importante que seja fortalecida a gestão e o uso das lideranças para a evolução, direção a um plano estratégico que traga maior eficácia aos negócios. Dessa maneira, torna-se relevante aprofundar o tema dos uso de lideranças. E, nesse sentido, o coaching tem sido uma ferramenta muito importante para expandir os conhecimentos e competências dos gestores. No contexto,
investigado, a cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul está localizada na região serrana, né, há mais de 100 anos, e passou por um grande processo de expansão, incorporando 6 cooperativas e criando novas unidades. Atualmente conta com quase 5.000 famílias associadas, sendo 2.500 produtores rurais de leite, em 135 municípios, contando com 2.200 empregados, industrializando 800 mil litros de leite e produzindo 350 produtos. Diagnóstico da situação. O processo formal de liderança foi iniciado em 2004. A partir de 2019 foi a escolhida a abordagem Leader Coach, com um treinamento intensivo aplicado à prática, né, dos times, envolvendo dinâmicas que envolvem estudos de caso internos e como o coach resolveria esse processo. Dessa forma, identifica-se com uma importância muito grande aprofundar a adesão dos atributos de Leader Coach pelas lideranças da cooperativa. Como o problema de pesquisa relacionado à intervenção proposta foi referente à percepção interna de aplicação dos atributos de Leader Coach no desenvolvimento de lideranças, tanto no nível de gerentes como supervisores. O método utilizado foi um estudo exploratório, quali e quanti, através de entrevistas junto com o gestor de RH e aplicação de uma survey para avaliar a adesão dos atributos de Leader Coach, tanto para gerentes quanto supervisores. Para esse questionário de Leader Coach, foi utilizadas perguntas com uma escala de Likert, onde foi vista a adesão aos atributos preconizados à International Coach Federation. Então, cada pergunta ela tem algum tipo de atributos de perguntas poderosas, sentimento de presença, estabelecimento de confiança, intimidade entre líder e gerenciado, escutativa, comunicação direta, criação de consciência, projeção de ações, planejamento e estabelecimento de metas, gerenciamento e confidencialidade. Em relação aos resultados, nós caracterizamos o processo de lideranças, identificamos que o público-alvo são gerentes e supervisores, formas de levantamento dessas necessidades envolvem o plano estratégico, pesquisa de clima, entrevista de feedback de desligamento, diagnóstico de empresa de consultoria. Os temas principais abordados envolvem aspectos comportamentais, processo de avaliação e feedback para equipes, a cultura e a identidade de cooperativismo, indicadores de desempenho. Quanto ferramentas foram diversas aplicadas, palestras, workshops, cursos, processos de autodesenvolvimento de automotivação, e parceiros envolveram cooperativas e consultorias, né, e universidades. A abordagem adotada, né, de Leader Coach iniciou em 2019, então, de forma prática e com dinâmicas de grupo que envolveram a resolução de problemas de Leader Coach. Como vantagens, né, a principal vantagem identificada é desenvolver o time, né, é a maior facilidade de solução de problemas conjunta e cooperada de problemas. Como desvantagem, a gente ainda observa que alguns líderes têm medo de desenvolver os seus subordinados em função de medo de perder o lugar, né? E também que o sentimento que ainda é presente, que o líder muitas vezes identifica a dificuldade de desenvolver o liderado para a solução de problemas e acaba centralizando o processo. Com o processo de avaliação, temos avaliação de reação e após a capacitação é feita entrevistas para tentar identificar resultados e também no Leader Coach, plano de ação e análise de resultados. E a visão da cooperativa, né, o que a gente identifica que a importância de desenvolver ações de líderes para geração de resultados para a cooperativa. Em relação aos resultados obtidos, o Programa de Desenvolvimento das Lideranças da Cooperativa é um processo que hoje está muito alinhado ao planejamento estratégico. A survey demonstrou que existe um bom estágio de adesão aos processos de coach pelas lideranças.
Não existe hoje diferença significativa nos resultados, tanto para a posição de gerência ou supervisão. E a adoção dos atributos gerenciais estão menos percebidos em relação a processos gerenciais de estabelecimento de metas, controles, do que nos comportamentais, como sentimento de presença, escutativa, confiança, intimidade, comunicação direta e criação de consciência. A contribuição esperada, né, tanto tecnológica e social, é uma oportunidade de melhoria a partir da necessidade de evolução no processo que hoje é de forma mais reativa, né, segundo preconizado pelo método Kirkpatrick, que tem 4 níveis de avaliação, que inicia pelo processo mais reativo, processo depois de outro estágio de aprendizagem, depois avaliação de comportamento, resultados de comportamento a partir dessa avaliação, e no fim é a medição e a sistematização num processo mais estruturado de resultados. Então essa foi o sugerido como uma oportunidade de melhoria. O processo de desenvolvimento de liderança da cooperativa seria o desenvolvimento de treinamento, então, com foco nos atributos gerenciais e líder coach, onde se identificou que são os atributos menos desenvolvidos. Nós agradecemos, então, pela essa apresentação. Muito obrigado. Obrigada. Oi, tudo bem? A aula de hoje é sobre Desculpa, a só um etapa minuto. prevista. Ai, meu Deus. Não faz mal. A aula de hoje compõe. Correu bem, na mesma. O que é que eu ia explicar? É engraçado porque nós estamos a evoluir nos trabalhos e, ao estarmos a evoluir, começamos a ganhar uma dinâmica diferente. E este trabalho tem uma dinâmica completamente diferente. Não sei se é porque os alunos já estão em doutoramento, se já estão mais consolidados, mas eu ia para uma pergunta difícil, que é: porquê cooperativo? Ficou a dúvida, o trabalho está muito robusto, mas eu começava pelo princípio: porquê é que é preciso fazer o trabalho nas cooperativas? E porquê é que não há de ser uma empresa? E qual é que é a importância do trabalho para as cooperativas? Porque ele está bem desenvolvido e faz todo sentido. A robustez científica é muito maior porque já foram buscar artigos internacionais e nacionais, e se eu pudesse entrar nessa discussão técnica da literatura, há artigos muito recentes, há muito antigos, o que quer dizer que, por exemplo, em relação aos outros, eu já não entrei nessa discussão porque o nível de desenvolvimento ainda era mais baixo e, portanto, não queria estar a destacar esse aspecto que podia não ser tão bom. Neste já se nota essa diferença, houve já pesquisa. Eu acho que o facto de trabalhar em equipa ajuda muito, porque melhora bastante a qualidade do trabalho, mas depois coloca-me a mim dúvidas no aspecto técnico, ou seja, e essa foi uma delas, foi o porquê dessa área, e depois o porquê de fizeram aquele inquérito e aqui apresentaram resultados que não estão no artigo. Ou seja, conseguimos ainda ver que vocês estão a continuar a evoluir, e isso também é bom, porque é tipo um processo de melhoria contínua, e nesta área que é a área de pessoas, não é? Porque nós estamos a lidar com algo dinâmico e nós não somos todos iguais e vamos variando. E, portanto, acho que aqui ainda há alguns aspectos a clarificar. E a minha primeira dúvida, que é para ver se me ajudam a esclarecer, esclareçam lá, porquê cooperativas? Que é a minha curiosidade, talvez de ser feminina e de querer saber. Professora, só para esclarecer assim, os porquês, né? Essa disciplina foi feita, né, esse artigo, na disciplina da professora Patrícia, né, no semestre passado, na trabalho final. Então, a gente ia buscar estudar a temática de lideranças, né, e onde aplicar, né? Eu tinha prestado, anos atrás, consultoria para essa cooperativa, né, e tinha acesso fácil, né, a essa cooperativa. Fiz o convite, né, para eles poderem participar do estudo com a gente, e eles autorizaram, né, e dando apoio para coletar dados e informações. Então, foi a escolha por acesso, o primeiro acesso à organização estudada, né? E segundo, que também o segmento cooperativo, né,
na região sul do país, é um segmento bastante forte, né? Uma boa organização e uma importância, né, na atividade econômica. Então, isso também dá uma relevância em si de escolha, né, do segmento, né? Então, inicialmente... As duas esclarecer, mas posso ajudar também noutro aspecto. Pois não, Será que as cooperativas não estão muito mais abertos pelo teu perfil da empresa a essa cooperação? Ou seja, está a ver cooperativa, cooperar. Quando nós falamos de uma empresa, estão muito mais fechadas no negócio, no lucro, e vocês escolheram um setor que até, no caso das pessoas, até é um setor bom, porque aí permitia-vos ter essa... Será que isso aconteceu? Ou seja, notaram que o facto de ser uma cooperativa vos facilitou também este estudo? Porque isso de convidar e aceitarem, com certeza, aliás, vimos o caso da Cláudia que disse, não me deram dados, aceitaram, mas depois não me deram isto, não. E vocês foi exatamente o oposto, ou seja, acertaram no setor que ia permitir obter resultados e depois podem fazer boas conclusões. Parece certo ou não? Quando a gente escolheu a empresa em si, a gente não teve essa visão, né? A gente estava procurando, na época, tipo, empresa que tivesse acesso, né, que possibilitasse. Como eu tinha Me permitem por complementar, né? Eu acho que além dessa porta que o César abre, por já ter trabalhado lá, mas eu acho que tem um outro dado também que nos atravessa, né? As cooperativas, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, elas são um segmento fortíssimo, né? A nossa universidade, e mais especificamente o nosso programa de pós-graduação, inclusive, já realizou e realiza turmas específicas para segmentos de cooperativa. Então, nós fizemos uma muito grande em cooperativas bancárias, agora nós estamos trabalhando uma turma, né, em andamento na área de cooperativa do agronegócio. Então, a nossa universidade, ela tem uma história, foi a universidade a gerar o primeiro curso de especialização em cooperativas no Brasil. Isso não é à toa, porque também nasceu no Sul, né, em Nova Petrópolis, a primeira cooperativa do Brasil. Então, realmente é um campo de interesse, de estudo, e a nossa universidade, ela tem uma história nisso. As cooperativas estabelecem essa boa parceria e essa abertura, talvez por conta de toda essa tradição em pesquisa na área, né? Eu acho que conhecem em termos internacionais, e uma das potencialidades que a Itália tem, como uma grande potência, é exatamente as cooperativas. E então nos agronegócios, eu acho que a vossa região tem tudo a ganhar exatamente porque essa cooperação se faz sentir muito em termos de trabalho, até neste trabalho que resulta. E enquanto nas outras organizações o trabalho é muito competitivo e todos perdem, em vez de todos ganharem, todos perdem. Portanto, eu quero agradecer também esse facto, porque acho que vocês podem potenciar muito mais tudo isso. Não é só ter mais contactos, mas a investigação pode ser muito mais robusta, até nessa ligação, ao comparar com estudos italianos, que eu não sei se conseguem, porque a Itália realmente nesta área das cooperativas é uma elite, são trabalhos fabulosos também, e eles inclusivamente gostam da investigação lá dentro, como vocês estão a fazer. Portanto, é de louvar, Patrícia, o trabalho que está a fazer, e acho que tem aqui o ponto central para poder fazer muito bom trabalho e muito boas investigações. Está de parabéns. Temos muito a melhorar, mas a gente busca essas oportunidades, e estar aqui ouvindo também é bem importante para nós. Obrigada. Obrigada eu. Obrigado. O que eu gostaria só de acrescentar é que eu acho que tanto o trabalho de vocês, que acabou de ser apresentado, como o nosso, da Cláudia, são mestrado e doutorado profissional. Então, eu acho que tem essa diferença de quando é só acadêmico, e é justamente esse impacto que nós que viemos do empírico e entra no acadêmico. Então, as suas pontuações são importantes, professora, mas eu acho que essa estranheza também é um pouco esse aspecto profissional, que a gente busca mais uma solução para um problema, né, e escapa essa visão acadêmica. Eu só queria acrescentar. E muito bem, porque eu acho que é esse ponto, a importância de tirar o grau de mestre e tirar o grau de doutor, e ainda mais na vossa formação, consolida todo esse conhecimento e depois permite levar todo o conhecimento teórico para dentro da empresa e melhorar aspectos que vocês não tinham pensado, e esse processo
de construção que vai vos ajudar a vocês no vosso desempenho e a investigação também nesse desempenho. E, portanto, aí todos temos a lucrar. Eu acho que fechar as universidades à teoria ou fechar as empresas a essa teoria é errado. E o que eu gosto exatamente, aliás, eu todos os anos colaboro com a Andreia neste aspecto, porque eu gosto imenso de ver como vocês evoluem nesse processo de crescimento. Não estão fechados os mundos, mas acho que precisam dar esse passo todos os dias e de ver assim, olha, aquele trabalho melhorou melhor nas cooperativas, a nós ainda estamos num passo atrás, agora vamos fazer esse esforço para conseguir demonstrar o que eles já conseguem, porque eu acho que todos conseguem. Acho é que a ética e a deontologia agora, e o segredo do negócio, também nos proíbe ou coarta um bocado esse desenvolvimento. E também, como estamos sempre receosos de estar a divulgar alguma coisa que possa ferir suscetibilidades, não o fazemos, e às vezes não tem nada a ver, bastava só ou ocultar, ou não identificar, e já podíamos trazer. E, portanto, era esse salto que eu acho que temos todos fazer de qualidade. Obrigada, Eliane, porque eu acho que isso é importante. Obrigada, professora. Obrigado. Ninguém tem mais questões. Eu gostaria de fazer uma colaboração. A primeira coisa, bom, quando você coloca, César, vocês colocam no artigo de vocês, o primeiro slide, vocês colocam as cooperativas, o setor está passando por problema. E o discurso de vocês foi exatamente ao contrário. A empresa está em crescimento. Vocês apontam no artigo. Então, se vocês quiserem submeter esse artigo, tem alguns elementos que vocês colocam no texto que, a priori, na apresentação do objeto de pesquisa, a priori, vocês colocam que ela tem a necessidade de melhorar sua gestão em termos de média gerência, alta gerência, enfim, por expansão. E não é por causa de crise. E quando você coloca o cooperativismo está passando por crise, você coloca as cooperativas de crédito no meio, que são as que mais cresceram. Então, isso aí é complicado, porque a hora que eu vou ler como avaliador, eu vejo lá, crise para processo, é por isso que elas fizeram. Não foi por causa disso, porque ela está se expandindo. Essa cooperativa que vocês trabalharam, ela sai de um status de cooperativa regional para um outro status. Então, essa observação tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. Outro detalhe que vocês deveriam, a meu ver, em 1989, eu fiz o meu primeiro, eu, Ramsés II, Tutankhamon, o pessoal da minha idade, assim. Eu fui fazer o primeiro curso de coaching, que depois virou uma prostituição absurda no Brasil, e de mentoring em São Paulo. Eu vim aqui em São Paulo para fazer esse curso e adotar dentro da empresa. Por que vocês não colocam e não fazem uma crítica? Por que coaching e não mentoring? Um parágrafo ia dizer, olha, esses caras sabem o que eles estão olhando lá. Eles optaram por isso e não optaram por aquilo. E a razão é essa. Então, isso vai fazer o artigo sair de uma pseudo-ingenuidade ou de somente um retrato sem considerar que há possibilidades. Então, este movimento seria interessante vocês colocarem. Ademais, fazer uma crítica sobre como o encaminhamento para o líder baseado em técnicas, e não no coaching, mas técnicas de coaching, não é baseado no coaching, é baseado em técnicas aplicadas e cujos resultados foram blá, 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 blá. E aí você pode construir nesse artigo uma substância, uma consistência que permita colocar num patamar de análise e não de descrição tão somente. Então, esses cuidados eu teria. Quem vos fala? Eu sou o professor Carlos, eu sou pós-graduado em agronegócio, eu trabalhei em uma cooperativa de consultoria de estratégia por uma pequena cooperativa no estado do Paraná, chamada Coamo, pequenininha, bem pequena. Então,
eu conheço a área. Sim, trabalhem também um pouquinho mais falando sobre a cultura, não do cooperativismo, mas do profissional que vai trabalhar numa cooperativa e ele está sujeito a uma cultura própria. Aí você contextualiza, você trouxe o sujeito que vai sofrer o impacto da liderança dentro de um ambiente cuja cultura estabelece determinados limites a mercado. Quer dizer, porteira para fora, que determinada agressividade tem que ter, porteira para dentro, que seriedade e que relacionamento tem que ter. Hoje eu estou na Universidade Federal de Uberlândia e eu fui começar a pesquisar, eu e minha esposa começamos a pesquisar sobre as cooperativas aqui em Minas Gerais. Uma decepção, um susto muito grande. Se Mondragón, ali na Espanha, é uma cooperativa numa violência a mercado assustadora, o individualismo das cooperativas em Minas Gerais, as cooperativas de café, é assustador. É assustador. É alguma coisa assim que eu vi desvirtuar, caiu meu chão, e eu tive que me repensar e até abandonei a pesquisa. Eu quero fazer uma outra pesquisa que vai enfocar a cultura local como influência. Então, aí, como eu sou de Curitiba, minha esposa é de Castro, eu trabalhei dentro da Castrolanda. Então, quando a gente olha a cooperativa no sul do Brasil, ela não é igual à cooperativa no Brasil, principalmente no agronegócio. Aí eu estou falando do agronegócio. Já as cooperativas de crédito, elas estão assim. Então, essa é a minha colaboração ao artigo de vocês. E que bom, né? Continuamos com a Unicinos tendo um nascedouro de gestores cooperativistas, de pensadores cooperativistas. Isso é bom continuar assim. Patrícia, parabéns pelo trabalho. Esses meninos devem ter dado um trabalho desgraçado para você. Porque um já disse... Muito obrigada pelo seu olhar atento. Eu vou me intrometer aqui, depois eu passo a palavra para eles, mas, assim, muito obrigada pelas principais observações ali de ajuste do início. Eu acho que são muito coerentes, a gente ainda tem muito que revisar e melhorar, suas boas provocações. Depois a gente pode seguir conversando para não polemizar muito aqui, mas em relação à questão do líder coach, que é outra linha de pesquisa que temos, a gente trabalha bastante situado em alguns autores, que, inclusive, temos um colega português, que é nossa referência, né, que é o Paulo Renato Lourenço, que vai utilizar a nomenclatura líder coach para essa aplicação das competências coach na liderança. Então, por isso que se fala o líder coach e não o líder mentor, enfim, né? Mas aí a gente pode bater esse papo em outro momento. Muito obrigada pelas suas ricas, boas provocações. César, Fabrício, se quiser também. Só posso fazer uma contribuição? Rápida, pode, senão o próximo paper venha-se connosco. Não, é só para dar uma dica ali que no próprio artigo, né, tem uma contextualização e um sequenciamento ali para se passar de uma situação histórica de aquisições para uma pandemia e tal. E tem um ponto que você perguntou, professora Ruth, sobre o contexto que é diferente das cooperativas, né? As cooperativas, elas têm muito a questão da decisão sobre o papel social versus a necessidade de sustentabilidade. Então, a eficiência das pessoas, ela é fundamental. Por isso que o líder coach também, aplicado a esse ambiente, é fundamental. E lá no final, tem um pouquinho sobre esse resultado do slide aqui, talvez não tenha ficado melhor no slide sobre os resultados que você perguntou, mas a gente vai revisar. Obrigado, professor Carlos, gostei da intervenção. Acho que é importante também aqui pormos um bocadinho de sal nesta fervura, que é para lhe dar algum brilho, portanto, obrigado. E partimos para o último, está bem? Que senão zangam-se connosco. Muito obrigado ao professor pelas considerações e provocações. Foi de grande valia para aperfeiçoar o trabalho. Obrigado. Olá, meu nome é Nájila, vou apresentar o artigo intitulado Validação da escala de sucesso subjetivo na carreira entre professores universitários brasileiros. Este trabalho é fruto da minha tese de doutorado, que eu defendi neste ano de 2022, e foi orientada pela professora Tânia Casado. Bom, nós iniciamos o trabalho, então, na introdução, apresentando os conceitos de carreira objetiva e subjetiva
e também sucesso objetivo e subjetivo. Então, enquanto a carreira objetiva ela diz respeito às interpretações de uma organização ou sociedade sobre a situação profissional de um indivíduo, a carreira subjetiva compreende a apreciação e a interpretação do próprio sujeito sobre a sua vida como um todo, incluindo a própria carreira. E o sucesso, ele é resultado das experiências de carreira de uma pessoa e pode ser determinado por medidas objetivas e subjetivas. O sucesso objetivo, ele é avaliado por critérios visíveis, por exemplo, remuneração, promoções, posição hierárquica na carreira, na organização. E o sucesso subjetivo, ele diz respeito à forma como o próprio indivíduo considera e qualifica a sua carreira. Existem variadas escalas de sucesso objetivo e subjetivo, e a mais recente escala de mensuração do sucesso subjetivo foi proposta por Briscoe e publicada no ano de 2021, apesar de que já vinha sendo desenvolvida pelo grupo 5C. Essa escala, que a gente está chamando aqui de DIA-CSS, é uma escala de sucesso na carreira de duplo aspecto, tanto o aspecto de importância como o aspecto de realização. E esse é o diferencial dessa escala, porque ela não só busca entender o quanto que o indivíduo está satisfeito ou realizado com o nível de sucesso que ele alcançou, mas também mede o quanto que cada aspecto da carreira é importante para esse respondente. Então, o objetivo deste trabalho foi validar a DIA, em português, no contexto dos professores universitários federais. No capítulo de referencial teórico, nós trabalhamos essencialmente com esses conceitos de sucesso na carreira e apresentamos mais detalhes, então, sobre a escala DIA-CSS e suas 7 dimensões, que são aprendizado e desenvolvimento, equilíbrio trabalho-vida, impacto positivo, empreendedorismo, relações de trabalho positivas, segurança financeira e sucesso financeiro. Quanto aos procedimentos metodológicos, foi realizado um pré-teste com 10 professores de universidades públicas e privadas. Foi utilizada análise fatorial confirmatória para examinar a adequação da estrutura fatorial das 7 dimensões do modelo de mensuração DIA-CSS. Em relação à população, abrange, então, os quase 94 mil docentes em exercício nas universidades federais e a amostra foi de 999 docentes. Essa amostra foi não probabilística e por conveniência e fundamentada na possibilidade de encontrar o e-mail de contato do professor no site da universidade e também na disponibilidade desse professor de responder à pesquisa. Outro critério que foi utilizado é que o professor lecionasse pelo menos no ensino da graduação. Essa análise fatorial confirmatória, ela requer pelo menos 5 vezes mais observações do que o número de variáveis que estão sendo analisadas. E um tamanho mais aceitável teria uma proporção de 10:1. Então, como a DIA tem 23 assertivas, seriam necessárias pelo menos 230 respostas. Mas nós conseguimos, então, um número maior do que esse, que foi de 999 respondentes. Seguimos, então, 4 etapas de análise, tanto para os modelos de importância do sucesso subjetivo, como de realização do sucesso subjetivo. Para validar essa escala, foram realizados os ajustes de acordo com os acréscimos sugeridos pelos índices de modificação e também as correlações entre os itens, nas etapas 1 e 2. Então, foram estimados diferentes modelos de mensuração com adição de novos parâmetros. O modelo base, que era o inicial, ele já possuía bons índices de ajuste geral para os modelos de importância e de realização, de acordo com alguns critérios, mas ainda assim, o modelo final de importância só foi alcançado após 8 ajustes e o modelo final de realização foi alcançado após 12 ajustes. As cargas fatoriais, elas indicam a correlação entre as dimensões e os itens. E as cargas fatoriais do modelo de realização do sucesso subjetivo, elas são mais altas do que as do modelo de importância, exceto para alguns itens. Foi percebido ainda que, com exceção de alguns itens, as cargas fatoriais obtidas na pesquisa do Briscoe foram mais elevadas do que as obtidas neste trabalho. Mas, ainda assim, todas as cargas fatoriais que foram obtidas nesta pesquisa apresentaram significância estatística. Na terceira etapa, foram verificados os indicadores de ajuste geral do modelo, então, teste do Q quadrado, grau de liberdade, índice de ajuste comparativo, entre outros.
e conseguimos, então, bons resultados, né, de acordo com esses parâmetros. E, por último, na etapa 4, foi feita a verificação das validades convergente e discriminante. A validade convergente, ela avalia o grau em que duas medidas do mesmo conceito estão correlacionadas. Neste caso, foram utilizados 3 indicadores: alfa, ômega e variância média extraída. Foi percebido que o modelo de mensuração de realização possuía maiores níveis de validade convergente quando comparado com o modelo de mensuração de importância. Em relação à validade discriminante, né, ela indica o grau em que 2 conceitos similares são distintos. E para essa validade discriminante foram utilizados 2 critérios, o de Fornell e Larker e a razão de heterotraço-monotraço, que é o HT-MT. E os 2 principais pontos de falta de validade discriminante ocorreram entre aprendizagem, desenvolvimento e impacto positivo e sucesso financeiro e segurança financeira. Apesar disso, a partir dos resultados, é possível afirmar que existem evidências de validade para a estrutura fatorial do instrumento de mensuração DAIA-CSS. Então, o objetivo deste artigo foi validar a DAIA em português, no contexto dos professores universitários federais. Foram encontradas evidências de validade para a estrutura fatorial desse instrumento. Em relação às limitações, né, não foram incluídas as variáveis utilizadas por Briscoe como antecedentes do sucesso subjetivo, então essa é uma limitação. E, além disso, né, os resultados apontados, eles podem não ser representativos do universo de docentes do Ensino Superior Federal do Brasil. Em relação às contribuições, especialmente para as organizações, compreender as diferenças individuais quanto à importância e à realização do sucesso subjetivo pode contribuir para que políticas e práticas de recursos humanos sejam implementadas. E, por último, pesquisas futuras podem investigar a relação entre o sucesso subjetivo e outros aspectos associados à carreira, tais como a decisão de carreira, a saúde e bem-estar, a empregabilidade, a conciliação e ou o conflito trabalho-família. Aqui estão algumas das referências utilizadas neste slide e eu agradeço pela atenção de vocês. Obrigada. Eu não sei quem fez a programação, mas quem fez, eu acho que já deu para ver que nós estamos aqui num processo evolutivo de qualidade e, portanto, estamos a falar de uma tese de doutoramento, já muito consistente, com um trabalho já de retaguarda e, portanto, não se trata sequer de comparar, mas trata-se de ver os níveis de desenvolvimento e, portanto, eu agradeço à Ana Gila também a apresentação que fez, obviamente de consolidação. O que é que eu acho? Acho que para artigo precisa de ser, e agora a ela vou ser mais crítica na forma de escrever o artigo, porque ela vai querer publicá-lo, e ela vai ter que escrever de uma forma mais dirigida à apresentação dos resultados. E se ela reparar, quer os procedimentos metodológicos, quer os resultados, têm exatamente o mesmo princípio, a mesma conclusão, e não pode. Porque eu no procedimento metodológico quero perceber o que é o procedimento. Então eu peço desculpa, mas tenho quase que dizer, o procedimento metodológico e depois justifico, e depois é que desenvolvo. Porque começarem os dois com a mesma lógica não dá. E assim como no resultado, os resultados e discussões, começar, os resultados desta investigação são, as discussões são, e não a preocupação que tem em acabar por estar a validar aquilo que é o modelo, porque mais do que o modelo, ela quer estar a validar todo um processo de investigação. E outro aspecto, e aqui não volto outra vez à questão da Cláudia, é o já. É já para tudo. Já para isto, já para aquilo, já a validar. Evitem, nós estamos tão habituados a eu já vou, eu já faço. O já está com uma força em termos de escrita no português que é terrível. E então, neste tipo de artigos muito inglês, não é? Porque ela vai ter que traduzir também para inglês, o já perde aquela dinâmica e acho que perde também força. E, portanto, o meu repto para vós, em termos de artigo para escrever, é exatamente esse. Para além de que a parte mais de explicação, vamos dizer, estatística, precisa de ser fundamentada com explicação dentro da área da investigação. E às vezes perdemos na percentagem, na variável, na variância,
na forma como está a tentar justificar a tabela e não os resultados da análise. E, portanto, o que é que acontece? Confesso que a parte mais técnica precisa de ser melhorada. Obviamente que, por exemplo, na consideração final começa: o objetivo deste artigo foi validar a DIAS CSS. Reparem, alguém que é fora da área não percebe nada do que é que está a fazer. E o artigo não é validar a investigação, o artigo é validação da escala de sucesso subjetivo na carreira entre os professores universitários brasileiros. Utilizou uma metodologia e um instrumento de mensuração que é outro aspecto, ou seja, dar o relevo ao instrumento que ele tem acesso e não fazer de tudo esse aspecto. Acho que nesse ponto era importante. E um outro que eu gostava de destacar, que é, mas isso eu acho que é português, nós temos muito o hábito de utilizar muitas limitações. Isto não conseguiu, isto não fez, e as limitações têm que ser utilizadas como uma forma de potenciar o aspecto bom. E se eu ler estas conclusões, e se lerem, começa: uma limitação deste estudo é, outra limitação disto, apesar das limitações, ou seja, eu ainda nem sequer acabei por entrar nas conclusões do artigo, porque eu tinha os objetivos e já estava nas limitações, e depois já estava na pesquisa, e acabei por perder a força daquilo que eu queria fazer. E, portanto, o que é que acontece? Não esqueçam que nós que estamos de fora precisamos de saber, volto a repetir, o que é que se concluiu e não tanto metodologicamente o que é que foi feito. Ou seja, dar às limitações o peso das limitações, em segundo plano, mas tentar que a limitação seja um aspecto positivo. Porque se ele não for um aspecto negativo, então não vale a pena fazer investigação. Porque os níveis de desenvolvimento não foram tão grandes, porque não pudemos incluir variáveis. Então, se não puderam incluir, o estudo não é relevante. E eu acho que não podemos utilizar estes argumentos para, por exemplo, um revisor utilizar para não aceitar o trabalho. É muito, por exemplo, neste artigo, da forma como está escrito, é muito fácil dizer que não se aceita. Porque pego nas limitações e nas limitações vão-me permitir concluir. O quê? Não vale a pena. E eu acho que nós temos que reverter a limitação como uma forma para potenciar o trabalho que foi desenvolvido. E, portanto, neste ponto, na Gila com certeza devia estar à espera de uma perspectiva mais otimista. Confesso que neste ponto não posso, porque já está um patamar acima dos outros que estivemos a falar e, portanto, acho que assim cabe-lhe um trabalho mais de, agora, agressivo em termos de linguagem e de escrita, porque é verdade que é uma primeira vez que resumo uma tese que devia ter muitas páginas e viu-se desejoso. E então tinha uma ânsia de querer escrever e de querer fazer, e eu acho que também tem que se referiar e dizer assim: este trabalho é sobre um aspecto e esse aspecto é o que eu vou trabalhar, está bem? Pronto, essa é a conclusão. Não sei se disse bem, se achou que não. Obrigada, professora. Na verdade, foi o primeiro artigo que eu tirei da tese, né? Enviei para o evento, e até quando eu enviei para o evento, eu enviei com aquela opção de depois ser publicado apenas o resumo, justamente porque a ideia é a publicação depois permanente em uma revista, e algumas já não estão aceitando mais um trabalho que foi enviado para evento. E eu fiquei muito decepcionada, confesso, com as avaliações que vieram, as duas, dos autores que aprovaram o trabalho, porque um colocou como ponto fraco que eu não apresentei como é que foi feita a tradução, e o outro colocou como ponto fraco que meu artigo não estava com a numeração das páginas. Então, assim, foram avaliações que, de fato, não agregaram em nada. Então, muito bom ouvir as suas considerações e considerações que realmente são sobre o trabalho, que realmente servem para ajudar a aprimorar o trabalho. Então, já fui anotando tudo aqui, é bom também que fica gravado, para depois a gente trabalhar nisso para uma publicação permanente. Muito obrigada. Obrigada eu também por dar essa possibilidade. Não sei se alguém, eu sei que nós estamos quase de cima, mas quando nós pomos a conversar todos uns com os outros, o professor Carlos quer dar. Faz favor, senhor professor. A primeira coisa que eu vejo, assim, acompanhando o que a professora acaba de falar, vocês têm que saber a diferença de limitações de uma pesquisa e escolhas do pesquisador frente ao objeto a ser pesquisado. A minha escolha foi essa, e, portanto, não é uma questão de limitações, é escolha.
É escolha porque o meu objeto permite, a minha pesquisa permite, ela enseja que tenha que ter estas escolhas, porque senão ela vai se misturar e aí sim vai se tornar uma bagunça e não uma limitação. Então, é isso que a professora acaba de falar, eu ratifico sobremaneira. A segunda questão, também, Nájila, trabalhando a questão da escolha, é você colocar, porque há no Brasil, ou no mundo inteiro, a diferença entre, e deixar isso claro, como você fez de bom tom, a proteção do artigo, porque senão as revistas já me encheram o saco por causa disso, já não me publicaram uma por conta disso. A primeira coisa que você talvez trabalhe lá, porque a gente não consegue acessar todo, mas é assim, estabelecer a diferença do professor profissional dentro da carreira do magistério público. Porque o professor no magistério público está suscetível a determinadas proteções da instância pública que o da instância privada não está. E isso vai fazer a diferença na minha autopercepção e na percepção sobre o meu trabalho. Então, isso você tem que apontar. Olha, estou usando essa ferramenta, ela é validada, porém, eu não sou ingênuo a ponto de dizer que isto aqui vale para iniciativa privada. Ela é um teste da ferramenta. E a professora Tânia deve ter exigido bastante, porque você fez uma apresentação muito boa em termos de procedimentos metodológicos. A proteção que você fez aos dados no sentido estatístico está perfeito. Agora, observe o que a professora falou. Reduz isso ao ponto que é necessário. E vai trabalhar na análise, expõe para nós por que eu vou usar isso na iniciativa pública e não na privada, no público. E aí você faz uma sugestão para pesquisas futuras que se vincule também e que se faça na iniciativa privada ou faz você. Aí é pau na cara, você já tem ferramenta, você já tem tudo, põe lá, Inês é morta, vai lá, faz a pesquisa na privada com um número de amostragem alta, como felizmente você conseguiu, e salve eu esteja enganado, eu devo ter respondido sua pesquisa, porque eu gosto de responder e ainda critico um monte, mas daí você pega isso e diz assim, ó, tem na privada isso, faz isso num pós-doutorado, que você vai ser muito feliz e sentar-se ao nosso lado aqui no reino dos céus e dar aula às crianças. Obrigada. Parabéns, Nájila, muito bom. Parabéns, gente. Obrigada. Eliane, não sei se tem mais alguma questão. Eu sei que nós estamos em cima da hora. Não, eu só queria lembrar aos participantes que eu coloquei o link para avaliação e depois também coloquei um link de networking para quem quiser estar interessado. Tem pessoas, inclusive, de outras áreas, se vocês quiserem se juntar também. É um convite do SEMEAD. Obrigado. Excelente. Obrigada a todos pela Nájila. partilha. Fomos poucos, mas fomos muito consistentes. Eu gostei muito da sessão. Mais uma vez, obrigada a todos e obrigada ao SEMEAD por me dar esta possibilidade de também colaborar connosco. E fica para o próximo ano, obviamente, o trabalho, o desafio a quem ainda não está no ponto e conseguir, professora Patrícia, professor Carlos, que ajudaram aqui também nesta sessão, bem-aja aos dois, e a Eliane que colaborou comigo e que me ajudou também, que é sempre difícil nesta moderação. Muito obrigada. Obrigada. A sessão está Obrigada a todos. aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada. Professora Boa Ruth, Diga. não só, se for possível, eu enviei uma mensagem, se puder, oportunamente. Sim, eu não vi, mas tá bem, já estou a ver aqui. O meu mail é muito fácil, é um @ipg.pt. O que precisarem fica ao dispor para todos, está bem? RA. É um R, que é de Ruth Abreu, @Instituto Politécnico da Guarda, ipg.pt, está bem? O que precisarem, para todos estão à vontade, está bem? Obrigada a todos. Bom trabalho, está bem? Obrigada. Professora, a senhora também tem que me avaliar, tá? Ali depois no portal. Está bem, já lá vou avaliar, está bem? Tchau, tchau, gente.
Ó, professora Patrícia e Carlos, se precisarem de alguma coisa, estejam à vontade, está bem? Ah, tá, obrigada, é que eu estou custando a sair aqui. Obrigada, uma satisfação Até estar com logo, vocês. bem-aja também, até logo. Tchau.